CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Saúde, segurança no trabalho, pauta do nosso bate-papo. Elton Freire, especialista em segurança do trabalho, Isabela Lins, advogada trabalhista, Edivaldo Bezerra, médico da família. Vamos conversar. Isabela, boa tarde. Obrigado por falar com a gente aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Elton, Edivaldo. O prazer é todo meu. Agradeço, Edivaldo. Tudo bem? Boa tarde, doutor Edivaldo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Isabela. Vamos lá. Elton, tudo bem, Elton? Tudo bem, meus amigos. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Agradeço. Doutora Isabela, eu vou conversar com a senhora. Quando a gente fala em saúde e segurança no trabalho, a gente cobra muito do empregador, mas às vezes o empregado esquece das suas obrigações. Essa relação tem que ser muito bem pactuada, Isabela? Aldo, com certeza. A gente aqui, eu acho que o mais importante, a frase seria via de mão dupla, né? Obviamente, a empresa, ela assume um papel institucional, né? A empresa tem mais meios que o empregado, de garantir que aquele ambiente ali de trabalho vai ser um ambiente seguro. Mas não adianta de nada a empresa tomar todas as medidas, fornecer o equipamento de segurança, fiscalizar, quando se vira o olho, o empregado não usa o equipamento, o empregado não usa a máquina de acordo com o que foi conversado, com o que foi treinado. Então, são duas partes ali, tanto a empresa quanto o empregado, tentando tornar aquele ambiente de trabalho o mais seguro possível. Entendo. Ô, Elton, quando a gente fala em segurança no trabalho, o que a gente pode falar do país em números? Não sei se você tem, mas quando a gente fala em segurança do trabalho, somos um país que temos muitos acidentes, provocado talvez por essa falta de sintonia que a Isabela citou, essa via de mão dupla. Somos um país onde há um certo carregar na legislação. É boa a legislação? Não é boa a legislação? O que a gente pode dizer desse tema aqui no Brasil? Tudo parte da perspectiva, né, de qual o cenário a gente está utilizando, o que a gente está comparando, com quem que a gente está comparando. O Brasil, sim, tem muitos acidentes do trabalho, é um dos países no mundo que mais se tem acidentes de trabalho fatais, inclusive. Tem-se alguns dados que trazem que morre um trabalhador no Brasil um trabalhador a cada 10, 15 minutos morre no Brasil, então, no trabalho, né? Então isso é um dado muito pesado, a gente pensar que a cada 10, 15 minutos um trabalhador foi trabalhar e não voltou para sua casa, não voltou para sua família. Isso é um dado relevante e bem pesado de ser trazido, mas é a realidade do país. Quando você fala em questões de legislação, normativa, nós temos, eu considero, boas legislações, porém ainda tem muito a se melhorar. Quando a gente compara com países, por exemplo, como Estados Unidos, mas como um continente como a União Europeia, que tem uma legislação própria para os seus países que compõem a União Europeia, a gente está bem atrás. A gente precisa muito ainda a melhorar. Mas enfim, é questão realmente de comparação. As nossas leis, elas são boas, mas elas ainda têm muito a melhorar, sim, para a gente alcançar o que a gente quer, que é diminuir essa quantidade de acidentes. Quando o senhor fala nessa questão de melhoramento, onde é que seria aplicada? Aí cada caso é um caso específico, Elton? Sim, nós temos as normas regulamentadoras, né? As nossas normas regulamentadoras, elas foram implementadas em 1978. E muitas delas vêm sendo atualizadas com o passar dos anos. Nós temos normas regulamentadoras gerais, como a NR1, que é considerada aí a mãe de todas as normas, né, que fala sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, e temos normas regulamentadoras específicas, como a NR35, por exemplo, que é um NR que fala somente sobre trabalho em altura, somente sobre trabalhos realizados acima de 2 metros de altura, todas as regras específicas para esse tipo de trabalho. Então, são coisas pontuais que precisam ser melhoradas. Vem se discutindo muito, por exemplo, sobre a inclusão de um psicólogo do trabalho na NR4. Vem discutindo muito sobre melhorias na NR18. A NR35 acabou de passar por um processo de atualização.
Então, são questões pontuais, sabe, Aldo? Uhum. Doutor Edivaldo, a gente está vivendo um capítulo à parte de alguns anos para cá, e eu diria com mais incidência depois da pandemia, que é essa questão de saúde mental. E aí nós temos agora, por obrigação, as empresas têm que se adaptar, têm que dar o apoio nesse aspecto de saúde mental também. Como médico de família e comunidade, como é que o senhor enxerga a relação de empresas com esse quesito específico de saúde mental? Então, Aldo, no consultório de medicina da família, diariamente, a demanda para a medicina do trabalho ela é muito grande. Então, eu diria que de 40% a 60% da demanda que nós atendemos na linha de frente tem relação com o trabalho, seja ela por fadiga mental, burnout, relacionamento com o empregador, mas o que eu mais percebo na prática diária é que o desenho organizacional, as descrições de cargo, a gestão de risco, esses pontos eles impactam diretamente na assistência e o colaborador acaba absorvendo bastante esse tipo de problema, que é um problema de gestão da cultura da empresa, que vai ser transferida para o colaborador. Então, muitas vezes o colaborador está no consultório com problemas que ele traz de fadiga, transtorno ansioso, por problemas organizacionais da própria empresa. E muitas vezes o gestor, o empregador esquece que quando ele faz a contratação de um colaborador, ele está trazendo um parceiro, ele precisa ter método para a execução do trabalho, padrão na execução e treino. Você tem que treinar e entender que seu colaborador, ele é parte agora da sua família e você precisa ter uma cultura de educação continuada. Então, essa falta de cultura de educação contínua, de reajuste contínuo, impacta diretamente na ciência de saúde do colaborador. Entendo. Agora, as empresas, elas se prepararam para isso, doutora Isabela? Qual é a visão que a senhora tem no que diz respeito a esse preparo? Porque quando a gente fala empresa, as grandes empresas, elas são mais estruturadas para isso. Aquelas médias já sofrem um pouco porque isso é custo também. As pequenas nem se fala. E a lei vem para tudo, né? Aldo, eu tenho a mesma percepção de Dr. Edivaldo em relação a esse aumento realmente no número no nosso caso, o número de trabalhadores que chegam com esse mesmo tipo de demanda de saúde mental e que, de alguma forma, acaba reverberando ali na empresa, porque mesmo se não for uma doença ocupacional, esse trabalhador muitas vezes vai ficar afastado, ele vai demorar para retornar ao trabalho, então, mesmo quando não está completamente associado ao trabalho, ainda assim afeta o trabalho. E aí, de fato, a gente tem grandes empresas, médias e pequenas empresas que vão ter que lidar com isso de formas diferentes. Não tem como você comparar um mercadinho de bairro, por exemplo, que todo mundo se conhece pelo nome, a equipe inteira se conhece, com uma multinacional que você não sabe quem trabalha do lado, né? Mas eu tenho a percepção de que esse cuidado com a saúde do colaborador, ele citou um termo que eu até grifei aqui, que é gestão de risco. Esse trabalho de gestão de risco, ele precisa existir no macro, nessas grandes empresas, mas também precisa existir nas pequenas, porque vai se evitar custo mais na frente. Como a gente está dentro de um sistema capitalista, às vezes essa é a única forma que a empresa entende, né? De você minimizar riscos futuros. Então, mesmo nas pequenas empresas, que eu entendo, eu como advogada, a visão médica, a visão do técnico, eu acho que existe o entendimento de que os procedimentos não têm como ser iguais aos das grandes empresas, mas que sim, pode-se existir treinamentos internos, pode-se existir padrões a serem seguidos dentro das empresas para evitar que o colaborador fique sobrecarregado, que o colaborador não tenha a quem recorrer, não tenha com quem falar, se tiver acontecendo algum tipo de situação, enfim, de assédio, de sobrecarga. Então, eu acho que nas pequenas empresas e médias empresas, esse tipo de visão, ela também é possível. É mais difícil, mas também é possível. Agora é aí que está o problema, talvez, né, Elton?
não são todos que têm essa visão, e quando tem, às vezes não consegue implantar por questões mesmo de estrutura, né, Elton? Exato. Eu me deparo muito com isso, Aldo e colegas. Empresas de grande porte realmente têm uma estrutura diferenciada, tem profissionais tanto da área de medicina do trabalho, da área de psicologia, da área de segurança do trabalho, internamente atuando para ajudar esta empresa, enquanto empresas de pequeno porte não. Muitas vezes recorrem para uma consultoria quando recorrem, né? Quando recorrem. As normas regulamentadoras dizem que as empresas, quando é a partir de um funcionário CLT, ela já precisa cumprir com algumas normas regulamentadoras. E a maioria das empresas não sabe disso, não tem essa ciência, não conhece isso. Desculpa, Elton. E aí é o leigo perguntando aqui. Quer dizer que a partir de um CLT. E como é que fica, por exemplo, o microempreendedor individual que já pode empregar uma pessoa, né? Como é que essa coisa funciona? Existem algumas exceções para o microempreendedor individual. Aí está correlacionado com o grau de risco da atividade dele, grau de risco 1 e 2, ele geralmente é isento dessas responsabilidades, mas tem algumas exceções para o microempreendedor individual. Uma boa pergunta. Mas aí, nesse caso que o senhor cita, essa dificuldade são de empresas pequenas, consideradas pequenas. Exato. As empresas muitas vezes não entendem que realmente é necessário, ou porque só tem 1, 2, 3 funcionários, acha que não é necessário cumprir com essas normas regulamentadoras, que não é necessário fazer uma gestão de riscos, que não é necessário falar sobre saúde mental. Enfim, elas meio que acham que por serem pequenas, elas não precisam cumprir com essas normativas, com essas prerrogativas. Ô, doutor Edivaldo, como o senhor puxou esse assunto, então saúde mental é um ponto fora da curva que tem que ser muito bem avaliado, não é? Muito bem avaliado, Aldo. E é importante até para o ouvinte entender que quando você vai investigar a mente, muitas vezes você não vai conseguir isso em uma consulta. Então você precisa criar um processo e às vezes precisa respeitar o prazo. E esse prazo de investigação pode ser necessário uma consulta, 2, 3, 4, 5, mas o profissional ele vai criar boas hipóteses. Então ele vai criar boas hipóteses. Agora, para que se chegue ao diagnóstico, nós precisamos eliminar algumas etapas. Então, esse tempo de processo de você eliminar, muitas vezes não depende exclusivamente do médico. Você pode precisar, por exemplo, de uma avaliação psicopedagógica, você pode precisar de um nutricionista, você pode precisar de um auxílio do psicólogo, ou seja, você tem equipe muito profissional para isso. Quando a gente fala da medicina do trabalho, muitas vezes, 2 pontos que eu considero que são fundamentais. Você quer empreender nos negócios, você tem sua empresa, contrate pela porta para avaliar bem a admissão do seu colaborador. Como você está contratando o colaborador? Conheça o colaborador, se ele já tem dificuldades, se ele já não tem dificuldades. O que acontece é que a maioria dos colaboradores, ou a grande parte, é admitida por um processo que não está bem redondo. Pouco tempo no desempenhar da função, ele apresenta um evento. E esse evento quer relacionar ao trabalho. Nos procura no consultório e a gente não vê nexo. Tem que ter nexo causal com a função. Muitas vezes, quando nós vamos olhar os documentos, o colaborador já tinha uma hérnia de disco, que piorou, já tinha um estado mental alterado, que não tratou. Ou seja, nem tudo é a empresa que vai levar, nem tudo é o trabalho que vai levar peso para o colaborador. Muitas vezes ele já depende daquela situação, não teve uma avaliação mais criteriosa, pulou etapas, a empresa fez a contratação dele sabendo que ele tinha aquelas questões, ou muitas vezes não sabendo, e aí vai para frente, o bolo vai terminar no Ministério do Trabalho. O Aldo, eu só queria pegar essa fala do colega Edivaldo, que eu gostei muito, se você me permitir, que a gente percebe realmente muito isso. Às vezes não se tem a doença, o colaborador acha que pode ter um nexo com o trabalho. Ele pode achar mesmo isso no sentimento dele, ou muitas vezes ele quer colocar que tem um nexo, não se sabe, né? Depende muito da pessoa.
Mas é por isso que a avaliação dos riscos psicossociais, a atualização da NR1, que tá chegando aí em maio de 2026, ela vem para isso, para que esteja feito esse nexo, essa conexão. Será se realmente o burnout, a ansiedade geral em uma pessoa tem nexo com o trabalho? Essa avaliação dos riscos psicossociais vem para dizer isso, se pode ter nexo ou não. Isso é algo que eu gostei muito aí da fala do Edivaldo. Mas veja, nesse caso compete a empresa no ato da contratação, doutora Isabela? Isso compete ao RH? Como é que essa coisa ela é equacionada dentro da empresa no momento da contratação? É uma linha bem tênue, né, Aldo, entre você... Eu acho que, na verdade, muitas vezes no ato da contratação falta alinhar a expectativa. Falta entender qual é a expectativa da empresa em relação àquela vaga, enquanto qual é a expectativa da pessoa em relação àquela vaga. Esse processo realmente é algo... Veja, eu entendo, às vezes são centenas de contratações em baixo tempo, às vezes são pequenas empresas, mas esse processo de a pessoa entrar sabendo como a empresa funciona e, ao mesmo tempo, a empresa também ter noção do que a pessoa traz, do que a pessoa realmente está esperando para aquele emprego, eu acho que, no médio prazo, ajuda você a entender se aquela ali é uma contratação mais arriscada, ou às vezes é uma contratação que não é que seja arriscada, mas é um colaborador que vai precisar de uma atenção especial em relação a X. Isso não é problema nenhum, não é demérito. Um trabalhador que tenha algum tipo de especificidade, não há problema. Se a empresa contrata, a empresa está assumindo o risco de lidar com isso. E está tudo bem. Se você tiver uma equipe fortalecida, se você tiver possibilidades ali dentro, é algo que não vai prejudicar nem a empresa nem o trabalhador. Mas realmente é uma linha tênue até... Pode falar, Elton. Um ponto importante é que ela não pode deixar de contratá-la por conta disso, né? Exatamente. Por isso que eu disse... tem que se ter cuidado, porque certas coisas a gente não pode nem perguntar em uma contratação de emprego. Numa entrevista, sobre o risco de, por exemplo, a empresa não querer contratar uma mulher porque ela pensa em ter filho, não contratar uma pessoa porque ela tem algum tipo de condição especial, seja física, seja psicológica, psiquiátrica, enfim. Então, a faca de dois gumes, né? Agora, nunca tivemos, doutor Edivaldo, tantos afastamentos nas empresas, de um modo geral, provocados aí pelo burnout, não é? É impressionante a quantidade de diagnóstico dado, afastamento feito, e isso tem sido uma realidade, não é, doutor Edivaldo? É uma rotina, não tem uma semana que a gente não consiga passar por esse quadro que muitos colaboradores apresentam. Muitos deles estão relacionados à família. Por exemplo, uma senhora que acabou de dar à luz, criança 8 meses, noite acordada, fadiga crônica, distúrbios do sono, roncos. Quando a gente vai avaliar a saúde mental, a gente precisa ver com domínios, né? Vitamina D baixa, vitamina B12, muitas vezes a questão nutricional afeta a mente. Então, por isso que quando a gente vai avaliar a saúde mental, nós precisamos passar pela clínica, fazer uma boa análise clínica desse paciente para encaminhar para questões pontuais e tratamentos pontuais com a psiquiatria e a psicologia e etc. Agora, o que a gente percebe muito, Aldo, que é importante para o ouvinte, é que existe uma demanda muito grande de problemas relacionados à documentação médica. Muitas vezes você procura o pronto atendimento ou a unidade básica de saúde com um quadro viral, como hoje, por exemplo, nós temos um surto muito grande, pós-carnaval, mudança de clima, tudo aí, muitas viroses. Então você pega o colaborador, ele está lá com uma nasofaringite, um resfriado comum. Então você vai no pronto atendimento, você recebe lá um dia atestado. Aí eu te pergunto, qual é a gripe, qual é o resfriado comum que você viu tá curado com um dia? Eu não conheço. Então esse colaborador, ele vai na UPA, ele vai no plano, na base de saúde, onde se ele for, recebe esse atestado.
recebe essa avaliação, vai para a empresa e contamina todos os colegas. Então, daqui a pouco, você está lá com o que você questionou, que ele teve o atestado, muitas vezes o empregado questiona, mas você vai começar a perder vários colaboradores contaminados com o mesmo problema que você questionou. Então, muitas vezes, peço até aos colegas que avaliem essa questão. Tem como 1 dia, 2 dias, e não somos nós, médicos, que vamos ter uma bola de cristal. É o tempo da doença, ninguém recupera nessa velocidade. Isso que o senhor cita é interessante. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, na volta a gente segue com esse bate-papo, Elton Freire, Isabela Lins, Edivaldo Bezerra, já a gente retorna para o nosso bate-papo aqui na CBN. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Seguimos pela CBN, Isabela Lins, advogada trabalhista, Edivaldo Bezerra, médico da família, Elton Freire, especialista em segurança do trabalho, saúde e segurança no trabalho, na nossa pauta de hoje. Essa coisa de saúde no ambiente de trabalho, de afastamento por problemas de saúde e especificamente por problemas de saúde mental, de fato tem sido uma página muito importante. Como o doutor Edivaldo citou, difícil de você, né, detectar, nomear, porque, para complementar, doutor Edivaldo, quando é que o médico pode dar o diagnóstico, por exemplo, do burnout, para que uma pessoa fique afastada 3 meses, 6 meses, 1 ano do trabalho? Aldo, esse tempo de afastamento, ele é muito relativo, né? Isso porque, quando nós criamos a hipótese de que o paciente ele tem sofrido com burnout, nós precisamos abrir primeiro uma fatia para o passado, fazer uma investigação bem minuciosa dos fatores que podem ter levado a isso, buscar se existe realmente nexo com a atividade laboral e criar um plano terapêutico. Esse plano terapêutico, ele vai depender de cada tipo de pessoa. Então, você pode ter um colaborador que desenvolveu, por exemplo, uma depressão crônica e ela é recidivante. Quando a gente vai analisar os pacientes no consultório, nós utilizamos muito a CID para classificar as doenças, não é isso? Então, a gente classifica com a CID. A doutora Isabela conhece bem a CID, Elton também, mas nós não somos acostumados a usar a CIF, que vai avaliar a classificação internacional de funcionalidade. Vamos lá. O CID, ele carimba o código da doença. Então, vamos lá. É depressão maior, é síndrome de burnout. Ponto. Uhum. Agora eu pergunto, fiz o diagnóstico, como é que está a funcionalidade do colaborador? Por isso que quando você vai fazer documentos médicos, o CFM doutrina bem atestados médicos para fins de perícia médica. Se empresa ou no serviço público, você tem normas individuais, pode variar, mas para a Previdência Social são 15 dias. Até os 15 primeiros dias, a empresa custeia aquela situação. A partir de 15 dias, vai para a perícia do INSS. Está aí um problema. O documento médico não pode ser o mesmo. Ou, se ele for um documento estruturado, ele deve contemplar o plano terapêutico. Esse colaborador tem a funcionalidade dele preservada, a incapacidade é temporária, a incapacidade é permanente, eu tenho que avaliar cada situação. Quando a gente vai avaliar na CIF, que foi criada pela OMS em meados de 2000, ela usa uma abordagem diferente, Aldo. Ela avalia biopsicossocial, como é a sua questão relacionada à física, ou seja, ter um trauma, a sua inserção na sociedade e as necessidades que você vai precisar de suporte para esse tipo de tratamento. Então, hoje a gente não utiliza somente o CID para atestados médicos, documentos médicos. Nós utilizamos de forma mais completa o CID e nós utilizamos a CIF para criar esse plano terapêutico, dando base para a equipe jurídica, dando base para a equipe de segurança do trabalho
que a partir daí vão ver esses documentos bem estruturados e vão criar projetos em cima disso. Então, paciente que vem com fadiga crônica, irritabilidade, falta de foco, atenção, energia. Então, percebe esse colaborador, orienta a consulta médica. Boa consulta, vai fazer um checklist. Vamos avaliar todos os domínios. É a mesma coisa que você jogar na Mega Sena e querer acertar o número. Não, nós temos aqui, temos que ter cautela, tem processo, então a gente seguir o checklist. Uhum. Perfeito. Quando a gente fala nessa questão de empresa, Elton, aí vamos lá. Informação, treinamento, equipamento, gestão de risco, né, saúde ocupacional, isso tudo compete à empresa e há necessidade, de fato, dela se pegar em cada termo desse com muita eficiência, Elton? Sim, cabe à empresa e como a doutora Isabela também falou no início, é uma relação de mão dupla. O trabalhador ele também precisa contribuir com isso. Então, cabe, obviamente, à empresa que passe as condições necessárias para que o trabalhador desempenhe as suas atividades da melhor forma, desempenhe as suas atividades de uma forma segura, produtiva, com qualidade. Cabe à empresa dar as devidas condições, passar os devidos conhecimentos, os treinamentos, sim, cabe à empresa, mas cabe também ao trabalhador assimilar as responsabilidades dele frente àquela atividade. É uma via de mão dupla. E onde é que entra o trabalhador, o empregado, com a parceria da empresa? É a CIPA que termina sendo esse meio de campo aí? A CIPA termina sendo um intermédio, né? Visto que dentro da CIPA é necessário ter alguns representantes dos empregados ali participando daquela comissão. E foi importante você trazer esse ponto, porque também, recentemente, a CIPA, acho que já há uns 2, 3 anos, a CIPA teve uma mudança para essa questão também da saúde mental. A CIPA agora também ela não é só uma comissão para prevenção de acidentes, ela é uma comissão para prevenção de acidentes e assédio. Então, é mais um ponto aí que a saúde mental vem ganhando força dentro da saúde e segurança do trabalho. Entendo. Então, Isabela, a empresa tem as regras, os deveres. Os empregados também, né? O empregado tem que ter, como estava sendo colocado aqui pelo Elton, o empregado ele tem que ter o cumprimento das NRs, né? Ele tem que usar o EPI, ele tem que ter aquele exame médico em dia, ele tem que colaborar. Agora, quando não se cumpre essa obrigação, isso pode gerar responsabilidade civil, trabalhista, até criminal, doutora Isabela? Com certeza. Assim, falando da parte trabalhista, é o que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. Então, se acontecer, por exemplo, um acidente, ficar comprovado que a empresa fez todo o possível para evitar ele, deu treinamento, deu equipamento de segurança, fez o que em muitas empresas são reuniões diárias, reuniões semanais ou mensais sobre segurança do trabalho, e aquele trabalhador não seguiu o protocolo da máquina, por exemplo, ou não usou o equipamento certo para exercer aquela função que ele estava exercendo. Ele não vai conseguir ganhar um processo, ele não vai conseguir ganhar uma estabilidade se ficar comprovado que realmente a culpa foi dele, no final das contas. Então, até porque existe um limite de até onde a empresa pode ir, de até onde a empresa pode fiscalizar. Em regra, são adultos empregados. Então, realmente, a empresa pode fazer tudo possível, mas o empregado ele também tem que fazer a parte dele. Entendo. É um pouco disso. Essa coisa, o Elton, que você citou no primeiro bloco, cada 15 minutos tem um registro de morte no país em razão de acidentes de trabalho. Foi isso? Foi, Elton? Isso. 15. Isso é categorizado por setores? É construção civil? É indústria? É comércio? Quais são as áreas de mais relatos de acidentes? Esse número, a cada 15 minutos, né, é cerca de 3 mil mortes no ano, ele é geral. Mas existe um ranqueamento. Existe a denominação da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que uma das principais razões de que de que a empresa precisa comunicar esses acidentes de trabalho ao INSS é para que seja feita essa computação desses dados. Onde que está tendo mais acidentes, quais tipos de lesões estão mais acontecendo,
Então, a CAT, ela tem um objetivo muito claro para isso, para dados estatísticos. E respondendo sua pergunta de forma mais categórica, a construção civil é realmente a grande campeã desse dado ruim, né, em quantidade de acidentes de trabalho. Uhum. Ô, doutor Edivaldo, vamos lá para um avanço prático. Onde é que os médicos eles podem colaborar mais nessa questão de relação empresa, empregados e o médico? Porque o médico fica nesse meio campo aí, ele é fundamental, porque quem dá o diagnóstico de um afastamento é o médico, não é? Baseado, claro, em normas que foram colocadas, como o senhor citou, mas como é que o médico ele pode colaborar mais nesse meio campo, a empresa empregador? A empresa empregado. A principal, na minha opinião, é a transparência nos documentos médicos. Então, essa transparência dá segurança nessa relação empresa e colaborador. Então, quando o colaborador procura a unidade de saúde, o médico, ao criar hipóteses e fechar diagnósticos, ele deve ter essa atenção e essa sensibilidade e entender que aquele paciente tem um vínculo, existe uma necessidade de prestação de contas para o empregador no sentido dos seus afastamentos e fazer boas redações, descrever bem, elaborar uma cópia dos documentos, orientar esse colaborador, esse paciente a procurar a sua chefia imediata, tirar essa crença de que existe rixa entre chefia e colaborador, mostrar a situação real, se tiver dúvidas em relação ao questionamento, muitas vezes as empresas têm médicos do trabalho, apresente questionamentos, nós elaboramos documentos. Eu acho que a melhor forma de você criar um bom relacionamento, até essa má fama que os atestados médicos têm, de que todo atestado é duvidoso, é falso, é duvidoso, é tendencioso. Não condiz com a verdade. Existem atestados graciosos, o CRENEP penaliza bem isso, o CFM penaliza bem isso, mas existem que são verdadeiros, o paciente tem dor. Então, descreva bem a dor do doente, isso vai ajudar a Elton, vai ajudar a doutora Isabela a entender e articular, porque a empresa ela tem um papel social. Se aquele colaborador lá, ele presta a sua atividade, se ele ficar também ocioso, sem atividades, prejudica a mentalidade dele, a mente, a capacidade cognitiva. Então, tudo isso está envolvido, cada função que é distribuída na sociedade tem um papel social. Então, o que mais a gente orienta, inclusive, os alunos, é não tenha receio de investir seu tempo nos documentos que você vai apresentar às autoridades, os documentos que você vai apresentar às empresas, porque você está tratando com a verdade. Agora, o que você não pode é usar isso para mudar o seu julgamento. Olha, você está com gripe. O tempo médio do resfriado de uma gripe são 5 dias, 7 dias. Nunca vi 1 dia, 2 dias. Inclusive, eu tenho um risco, eu tenho que pensar na empresa. Olha, eu vou levar um colaborador lá com tuberculose para dentro do ambiente de trabalho para contaminar os outros colaboradores. A vigilância sanitária bate muito em cima disso. Então, essa educação continuada com os médicos para a elaboração de bons documentos e o colaborador para que se sinta abraçado pela empresa e não veja isso como algo que vá fazer mal ou vá avaliar. Não, porque eu estou gripado, eu vou ser demitido. Não, calma, não é assim também não. Então, tem essas questões, essas crenças que o povo tem. Tem que ter o bom entendimento. Aldo, deixa eu até fazer um adendo. Que na nossa prática, realmente, isso que o doutor Edivaldo falou, dos documentos médicos, é um salve-se quem puder, às vezes, porque chegam muitos atestados e muitos laudos que, apesar de conter CID, apesar de especificar qual tipo de doença, não relata nada do histórico médico daquele paciente. Às vezes, médicos que já acompanham aquele paciente, para a gente, aquele trabalhador, e, na verdade, só se coloca ali o CID. Então, esse tipo de... A gente diz que até é uma historinha. É a história, realmente, do paciente, que, no caso, vai virar a história do trabalhador, que vai virar um possível afastamento ou não.
A gente não tem como adivinhar. Então, às vezes, assim, eu acho que falta realmente, de fato, essa sensibilidade. Eu acho que também, às vezes, é tempo, é correria, tá ali atendendo e quer dar vazão, mas existe um paciente ali, né, do outro lado, um trabalhador que realmente precisa desse cuidado. Essa coisa da saúde mental, Elton, Isabela e Edivaldo, doutor Edivaldo, as empresas vão ter que se antecipar muito aos processos, né, Edivaldo? E conhecer bem o corpo funcional, porque a possibilidade de perder muita gente em períodos longos, ela é grande, não é, né, Edivaldo? Períodos longos e definitivamente, porque dependendo da situação crônica, se você pegar, analisar o CID de uma depressão recorrente, aquele colaborador que não consegue melhorar, não consegue melhorar, não consegue melhorar, se você for analisar pela CIF, que a OMS preconiza, Classificação Internacional de Funcionalidade, a funcionalidade dele sendo baixa, você pode, inclusive, trabalhar analisando esse paciente se ele já se enquadra na deficiência mental. Então, você vai atestar como deficiente mental. Por quê? Porque você tem elementos para isso. Mas não está na lei de deficiência. A lei de deficiência brasileira, a doutora Isabela tem mais conhecimento desse domínio, foi uma lista de doenças que foi organizada aqui no Brasil, mas a OMS é mundial. A OMS ela vai de fora, mundialmente, doutrinando a classificação internacional de funcionalidade. Então, a depressão recorrente, que não melhora, aquele colaborador que não melhora, que não melhora, que não melhora. E aí eu tenho a narrativa, a história, os acompanhamentos, as consultas, o tratamento, o medicamento, recidiva, medicamento, o tratamento não tem cura, ou seja, aquele paciente tem um dano permanente que não vai ter, mas afastou, vai lá para o INSS para dar seguimento a uma possível reinserção ou não, vai ficar afastado, renovando benefícios, aí vai ficar aquela briga entre o médico assistente e o perito do INSS que vai terminar na judicialização. Entendo. Agora, entra um capítulo aí bem espinhoso, Isabela, que é essa questão do PJ. Tem muita empresa que tem agora o PJ e não seletista, e às vezes eles desenvolvem o mesmo trabalho, e às vezes desenvolvem a mesma doença. E aí, Isabela? Aldo, infelizmente, no momento, a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? Inclusive, os processos sobre pejotização, eles estão sendo suspensos e aguardando, né, o julgamento do Supremo. Então, o que eu posso falar é que ainda precisa ser analisado caso a caso, uma vez que a gente não tem uma decisão formalizada, né? É realmente isso, uma normatização. A gente não tem ainda. Então, esse PJ, ele é PJ de fato, ou esse PJ é PJ para vincular, para maquiar um vínculo CLT. Tem que se fazer essa diferença. Só como a gente não sabe o limite ainda, já que esses processos estão suspensos, todo esse debate da pejotização está acontecendo agora, a gente tem que olhar o caso a caso e, infelizmente, estamos vivendo, sim, um momento ainda de incerteza jurídica. Essa é a verdade. Mas tem que se conviver com isso e procurar uma forma de minimizar os problemas, né, Elton? Porque a legislação está aí, tem que ser respeitada por todos, né? Exato. O PJ, mesmo que ele seja um PJ de verdade, não um PJ mascarado CLT, o empregador, na verdade, o contratante, né, não é empregador, o contratante, ele tem corresponsabilidade com aquele PJ, com aquele terceirizado. Então, se o ambiente ele não é um ambiente legal, não proporciona uma segurança e uma saúde para o colaborador, o contratante ele tem corresponsabilidade com aquele PJ, sim. Caso aconteça alguma coisa, caso aconteça um possível afastamento por burnout, por exemplo, aquele contratante ele vai ter corresponsabilidade e ele precisa atuar de forma preventiva. Ele precisa trabalhar para ter um ambiente mais saudável, ele precisa trabalhar na sua liderança, para que a liderança saiba como lidar com pessoas, né? A liderança é um ponto-chave na questão de saúde mental. A liderança tem um papel fundamental na melhoria de um ambiente mais saudável, na construção de um ambiente mais saudável, físico e mental. Então,
é muito disso, sabe? A contratante, o empregador tem sim um papel fundamental nisso e uma corresponsabilidade com o PJ. Aquela coisa que a gente sempre torce para o amadurecimento de todos, né? E é importante que você citou aí, Elton, dessa questão da CIPA, né? Porque as CIPAs, que vez por outra são desdenhadas, né? São descredenciadas, né? Tem um papel bem importante, né, Elton, em todo esse processo, né? Sim, eu tenho é mais uma opinião, não é baseada tanto em fatos e dados, mas que a CIPA ela é descredenciada muito por conta da questão da estabilidade. Então, o empregador, ele descredencia a sua própria CIPA, ou muitas vezes ele não quer ter CIPA na sua empresa porque ele não quer trabalhador com estabilidade dentro da sua empresa. E o representante dos empregados, quando eleito, ele tem uma estabilidade de 2 anos. Ele não pode ser demitido sem justa causa durante o período de 2 anos. E isso, para alguns empregadores, é visto de uma forma negativa, né? E por esse motivo ela é descredenciada. Mas quando a CIPA ela é bem gerenciada, ela é bem construída, ela tem a participação efetiva dos trabalhadores, do representante também do empregador, ela pode sim trazer melhorias significativas tanto para a saúde dos trabalhadores quanto para a segurança dos trabalhadores. Ela tem um papel fundamental. Perfeito. Eu acho que é um conjunto, não é, Edivaldo? Tudo tem que estar em harmonia para funcionar, né? Com certeza, colaborador, gestor, empregador, tem que entender que isso é uma parceria e, às vezes, o seu parceiro vai precisar, sim, de todo cuidado e todo suporte. E você, como líder, como empreendedor, como cargos eletivos, você vai ter que dar o suporte e entender que seu colaborador precisa ser também abraçado, ser também orientado, ser doutrinado e ser treinado para que ele desempenhe melhores resultados. Dessa forma é que nós vamos atingir o ápice da excelência. Fora isso, é tudo mito. Então, ninguém consegue, você não vai contratar um colaborador hoje para uma empresa e espera que ele esteja pronto. Não tem como. Algumas pessoas chegam em outros níveis de maturidade emocional e outros estão construindo. Vamos juntos que nós conseguimos atingir os melhores resultados. Agora, tem que ter essa parceria. Verdade, bem observado. Isabela, obrigado pela participação e até um próximo encontro, viu, com a gente aqui na CBN. Eu que agradeço, Aldo, Elton, Edivaldo. Foi um debate super importante. Até a próxima. Elton, obrigado, Elton. Até a próxima, Elton. Eu que agradeço, Aldo, Isabela, Edivaldo. Obrigado aí pelo tempo, obrigado pela paciência. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Esclarecedor. Doutor Edivaldo, muito obrigado, hein? Até o próximo encontro. Até mais, Aldo. Prazer, Elton, Isabela. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente disponibiliza esse debate nas redes sociais. Debate. CBN Debate.